Ah, então bora assistir aqui. O título do vídeo é Freud é super sincero sobre o problema da Loud e fala como trataram ele na sua saída. Um vídeo polêmico que eu tô querendo me inteirar sobre esse assunto, né? Eu fiz algumas brincadeiras com o coreano na live dele, mas eu nem vi o vídeo, eu nem sei o que rolou, tá ligado? O Wave, ele realmente era meio doidão da cabeça, mas ele Mas parece estar falando mais na feliz. moral, os caras me tiraram no lixo e eu não vou dar ajuda para os caras, sabe? Cara, eu queria muito saber o que a Loud fez com o Freud, pra começo de conversa. O que é tirar pro lixo? Cara, hoje você tá demais, Fradão. Você é... A gente aqui teve uma impressão do Verno que ele não gosta de ver VOD, que ele não gosta de fazer as coisas no dia a dia. Ele passou um pouco dessa imagem, infelizmente, pelo vídeo que ele gravou na NRG. Qual é a realidade, cara? O que é o FPS básico, que é o necessário para você jogar, e quando esse FPS básico vem na frente do uso das habilidades? E sem farpar, tá? Mas Esse vídeo tá interessante. Quero ver, mano. Chegou a hora de evoluir de verdade no Valorant. Tá cansado de ter essa tela tenebrosa que dá até Adzinho, vergonha? vamos ver. Estamos Ou usando de o estar conteúdo no do mesmo Smoke elo há League. várias temporadas? Vamos ver Ou o até adzinho mesmo dele, quer porra. entrar pro cenário competitivo, mas não sabe como dar o E aí, primeiro joga no passo? meu peito, Tá Smoke na League. hora de entrar pro Vavá Academy. Aqui você evolui em semanas, o que Beleza. demoraria meses pra alcançar. Porque aqui você não vai precisar aprender tudo sozinho, ou com cursos prontos que te ensinam o que todo mundo já sabe. No Vavá Academy você vai ter um coach valeu, radiante hein? Tamo junto, particular, velho. que vai montar uma rotina de treino específica pra você, te ensinando todos os macetes de todos os agentes e mapas do Valorant. Então, para de enrolação, clica no primeiro link aqui na descrição e vem pro Vavá Taikan, é Academy. foda, velho. Fala galera, Aí, tudo ó, bem com Vavá vocês? Academy, Nessa vambora. quinta-feira saiu mais um episódio do Revelando Área. E nessa semana eles convidaram o Fluir e o Freud pra bater Ó o esse papo. Flu aí, E ó, foi uma gente fina. conversa muito legal, que durou quase 1h30. E eles analisaram todos os times brasileiros, inclusive com o Freud falando sobre a forma como foi tratado na sua saída da Loud. E trouxemos alguns trechos aqui para conferirmos. Lembrando que o link para você assistir o episódio completo vai estar aqui na descrição e vale muito a pena conferir. Eu queria aproveitar, inclusive, Freud, perguntar pra você o seguinte, cara. Querendo ou não, a gente aqui teve uma impressão do Verno que ele não gosta de ver VOD, que ele não gosta de fazer as coisas no dia a dia. Ele passou um pouco dessa imagem, infelizmente, pelo Cara, minha dúvida é, ele gravou um vídeo falando eu não gosto de ver VOD, eu não gosto de fazer coisa no dia a dia. Como é que eles sabem disso? vídeo que ele gravou na NRG. Qual é a realidade, cara? Como é o Verno no dia a dia? Ele é um delinquente ou ele faz tudo certinho e ajuda o time? tem duas coisas. Tem o sacanagem do ex-time, que faz coisa no público que não deve acontecer, é muito falta de profissionalismo. E a outra parte é a realidade que acontece dia a dia quando o jogador está em uma situação muito melhor, clima legal, trabalham muito e deixam ele comunicar. Pode ser em outro time, não deixaram ele evoluir, passar ideias, passar compis, passar táticas. Era só seguir o call. Mas em meu time, eu gosto de dar esse poder a meus jogadores. Eu sempre tenho, como se diz, o final call. Eu faço tudo ao final. Mas eu quero meu jogador sentir que... Cara, se tem uma coisa que eu aprendi nesses poucos aninhos de streamer que eu tenho, né? Não vou falar carreira, porque é meio foda. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses poucos anos aí, cara, é que quanto menos coisa você trazer a público, melhor, tá ligado? Tipo assim, no caso de um time profissional, olha a imagem que o Verno tem. Aparentemente ele amassou nos jogos, né? Mas olha a imagem que ele tem por conta de, de bobeira, de coisa que vai a público que não deveria ir, entendeu? É meio foda, mano, porque isso é a opinião dos teammates lá, né? Parece que ele é um cara que não gosta da rotina, que não gosta de ver VOD. Isso poderia fazer com que o MBR não contratasse o cara. E o cara aparentemente chegou somando um absurdo. Então, assim, acho que até na vida pessoal mesmo, mano. Nunca leve nada da sua vida pessoal a público, velho. Você só tem a perder com isso. Você nunca vai ser ajudado, mano. Fica a dica aí, velho. E se você trabalha com jogos e tal, pior ainda. A galera dos jogos é bem cobrinha, é foda, mano. A opinião dele, coisa que ele quer fazer é muito importante. Nossa, mas que tamanho de napa. Meu amigo, o cara ganha do Lula Molusco, velho.
Parece que esticaram o nariz dele no Photoshop, para o velho. time e para mim também. E isso é Nossa! uma parte que eu não sei porque não falo sobre essas coisas, mas passando muito tempo no esportes, você dá para perceber que, mano, tem muita história dentro de uma coisa que acontece. So, é meu trabalho para conhecer o cara, ver como ele pensa em diferentes coisas e segurar que não faz essas merdas assim que estavam postando e realmente Aí. era muito feio o que fizeram com o cara, só tem 18 anos, mano. Acho que isso é muito feio, o fato de profissionalismo contra um jogador que está começando a carreira dele e se está Concordo dedicando plenamente, muito velho. para o time e para o jogo. Ele deu uma entrevista, inclusive, falando um pouco sobre isso, que ele comentava que ele achou Cara, eu vou estranho, porque ele sair nunca da tinha cara do visto isso Freud acontecer aqui, na ó. vida dele, assim. Eu Tudo bem que também. ele começou há pouco tempo, Vou mas ele ficar nunca aqui tinha visto na nenhum peça. jogador ser tão falado mal, assim, pelos ex-teammates, né? E aproveitando também, seguindo nesse lado mais do Verno, Freud, ele já entrou sendo o second caller, né? Como foi? Cara, uma curiosidade. Quem é muito tempo do Vavá pegou essa época da Game Landers, né? O time que dominou tudo. E o Otsuka tinha um quadro que ele perguntava pra galera, pô, quem foi o pior teammate que você já jogou? Toda a galera da Game Landers falava do Niang, velho. Tipo, só que o que eu quero dizer com isso? Que na época, a gente que só acompanhava, que era fã, essas porra não vinha a público. Imagina, se na época isso vinha a público ia acabar atrapalhando a carreira do cara. Tipo, eu não sei o porquê ele era o pior de se jogar. Às vezes ele era muito duro ali e tal. Mas, mano, isso é o tipo de coisa que você não vaza enquanto tá rolando a parada. Se quiser vazar depois que já acabou, um virou streamer, o outro virou caster, tanto faz, saca? É mais ou menos isso. Foi essa escolha para ele assumir essa responsabilidade, né? Porque poderia ficar para algum outro jogador que falava português, mas acabou sendo ele. Não, mas esse é o papel dele. Isso porque para mim eu fiquei muito estranho que todo mundo fala que o cara não fala, o cara não é inteligente, o cara não assiste VODs. O cara chegou pronto para ser o second caller. O cara tinha ofertas em outros times, não vou falar nomes, mas ele tinha oferta para ser o IGL de um time da Europa. Só tipo, o cara sabe É coisas. muito fofinho ver o Mas se Freud você falando, pensa, cara. se o cara chega pronto, o cara sabe muito, o cara passa táticas, mas o ex-time dele fala que ele não faz nada, pode ser um conflito do interesse e ponto de vista. Tem um time que tem caras que são um pouco mais velozes no cenário, mas pensam com a mente fechada. Eu sou mais veloz aqui, com certeza, mas eu não sou mente fechada. E eu, para chegar a este ponto da minha carreira, jogando 1.0, 1.3, 1.6, Source, Go, Valorant, tudo isso, eu preciso ter mente aberta. E isso porque eu acho que um cara como o Verno vai ter muito sucesso comigo, porque que bom, eu não cara. sou com mente fechada como o ex-time dele. Niang, uma pergunta aí até Pô, ele pra acabou, você e pro ele acabou Freud, chamando cara. o time da NRG de mente fechada, né? Forte. É foda. Quer dizer, eu não sei se é Energy, acho que ele jogou na Energy, né? Deu uma farpada. O Freud aqui dá pra ver que ele já tá meio pro caralho. Nós não vimos essa fúria entrar 100% no meta, teve até uma entrevista, eu não sei se foi a do Luquezeiro ou o próprio Rafão falou num post, falando assim, rapaziada, a gente chegou no NA, jogou 2 dias de meta-aterro, a gente nem tava muito por dentro disso, e agora a gente tá... Niang, eu estou começando a acreditar que nós não veremos essa fúria, cara. A fúria que a gente tá esperando aparecer com 5 dos 7 mapas da rotação, com Terro, com Vice, com Brit, eu acho que essa fúria não vai mais aparecer, parceiro. Você tá com essa sensação também? Eu tô com essa sensação também, Spacão. Exatamente o que você falou. Algumas equipes elas vão negando que o meta existe, que o meta... Cara, uma coisa que eu acabei de falar, tava jogando uma ranked antes de começar a ver esse vídeo. Mano, o Terro está acabando com a competitividade do game, mano. É papo de hoje você tem um time com Terro, um time sem, você perde, velho. O time que tá sem Terro perde. É sempre assim, mano. O boneco está quebrado, velho. Ele tem tudo que o iniciador precisa e muito mais, na minha opinião. Então, a Fúria ter essa opção de jogar sem enterro, pra mim é loucura, velho. De coração, assim, eu não sou nenhum pro player, mas é loucura. É você admitir que você vai entrar em campo com... Você vai entrar em campo em desvantagem já. Quem quer começar um jogo competitivo de alto nível já em desvantagem, velho? Eu acho muita loucura do time da Fúria, de verdade, mas eu nem sei quem é o coach da Fúria. Eu não acompanho nada, eu tô acompanhando só Los Grandes ultimamente. E sendo bem sincero, você admitir que você vai entrar numa partida séria, num campeonato que vale muita grana, que tá rolando investimento alto, em desvantagem por opção da sua parte,
É doideira, velho. É igual quando você vai jogar jogo de luta, tem como você começar com 100% da vida. É igual você ir lá e diminuir pra 50 e falar que tá justo. Não tá, mano. A sua chance de perder ela é maior, ainda mais quando o seu time ele é inferior, entre aspas. Você vai jogar contra um time pica, por exemplo, você vai pegar uma Sentinels, que, mano, a Fúria é pior que a Sentinels, é muito claro isso. Você entra contra um time melhor que você, com desvantagem. Em que planeta você vai ganhar essa partida, essa série? Nunca. Pelo menos igual, entra igual em campo e decide quem é melhor dentro, sacou? Acontece, e aí talvez Lá quando todo ele, mundo quem é entender melhor como jogar dentro. contra, começam Sai a tentar fora. utilizar, como foi o Gecko no ano passado. E a Fúria parece que encaminha um pouco para esse lado. Eu até entendo o que o Luquezeira tentou falar naquela entrevista, né? Que depois da entrevista o Luquezeira se posicionou, o Rafa se posicionou também. Mas para mim, ô Freud, e aí quero ouvir do seu lado também sobre isso, parece que tem uma confusão em relação aos jogadores que principalmente vieram de outro FPS um pouco mais básico, sem essa quantidade de habilidade, que é tentar entender o que é o FPS básico, que é o necessário para você jogar, e quando esse FPS básico vem na frente do uso das habilidades. E sem farpar, tá? Mas Sem nível farpar. do CS, será que? Sabe, só porque jogaram CS, eles vão jogar CS? Mas pode ser que não jogaram CS alto nível. Sabe, você tem o básico, mas todo mundo tem o básico, porque todo mundo assiste CS. Mas realmente, se você tem, ou você sabe o CS, é tipo, você era campeão, você estava ganhando campos no CS, agora você realmente entende CS. Porque como Valorant tem diferentes níveis, CS tem diferentes níveis também. E para mim, que estamos jogando outro jogo que se chama Nossa. Valorant, Nossa, mas que porrada no rim, velho. Nossa senhora, velho. Tipo assim, resumindo, a gente quer jogar o modo CS do bagulho. Mas, pô, você era campeão no CS? Não. Então, você não vai ser campeão aqui. Traduzindo o que o Freud falou, velho. Você era o melhor do CS? Não. Você quer jogar o CS que você jogava no Vavá? Quero. Era o melhor do CS? Não era. Então, você não vai ser o melhor aqui. E, caralho, velho. Nossa, o Freud, ele mandou um sem querer farpar, mas ele simplesmente destruiu os caras, velho. Tipo assim, ele acabou com os caras, mano. É foda. não sei porque muitos times estão fazendo o jogo dele em hard mode. Porque não jogam easy mode. Se eu vou entrar e jogar um joguinho no fliperama, uma coisa assim, por que jogar a nível mais difícil? Jogar Aí o que eu nível falei, mais ó. básico. Parece que eles Os vão caras dificultando entram o jogo e para eles dificultam mesmos, o né? próprio Nesse jogo. sentido, de não entender a hora de entender como usar as habilidades. Para mim é muito disso, ô Spaca, e faço das palavras do Freud aqui as minhas palavras também. Em alguns momentos parece que os jogadores só querem dificultar o que eles estão jogando. Ao invés de se Exato. adaptar e deixar de uma Eu maneira falei mais isso fácil para também. eles preferem ignorar tudo isso. E muitas vezes acreditam que o problema é que não conseguiu trocar tiro. Quando, na verdade, eles não estão tendo nem oportunidade de trocar, cara. Porque o Valorant é outro jogo, você tem que jogar de outra forma. E até antes de passar pra vocês, Paca, complementando isso, cara, rapidinho, eu acho que a própria prova de tudo isso que a gente tá falando vem da Fúria. Porque na Lotus, quando a gente vê eles jogando na Lotus, que pela composição você precisa fazer mais batidas condicionando a Neon pra jogar, eles automaticamente fazem mais coisas juntos combinando algumas habilidades pra Certo. fazer o domínio pátio, domínio areia. É da lógica do mapa. É como o mapa é jogado. E isso condiciona os caras da Fúria, muitas vezes, a jogarem mais num estilo atual, digamos, e dá certo. Tanto é que a Lotus é o mapa que eles jogaram melhor. É onde o Hit tem não Faz só a sentido o que ele tá individualidade, falando. mas a capacidade no ataque, por exemplo, de fazer um lurk, de tentar pegar um timing, de ter um espaço aberto, porque do outro lado tem uma batida mais forte que tá acontecendo, um domínio mais forte que tá acontecendo. Cara, um ponto. Esse programa Revelando Área, ele é muito bom. Ele é tipo, tem uma galera ali que entende de Vavá, uns convidados massa e tal. E, cara, ele é feito pra descer a lenha mesmo dos caras que estão fazendo merda, né? Eu acho isso muito foda, velho. Os caras criticam a Fúria absurdo e foda-se, velho. E eu acho massa, real. Tipo, tem que ter esse tipo de programa. É tipo um Donos da Bola. Tipo o Neto falando de futebol é o Spaca falando de Valorant. Se fez merda, vai ouvir, mano. E a questão da defesa, acho que já passa por comunicação, por coordenação, por uma série de questões, mas em geral, se for fazer um recorte, o mapa mais forte da Fúria hoje é um mapa que talvez pela composição e pela lógica do mapa, eles são obrigados a serem um pouco mais atualizados na força bruta e jogar de uma maneira um pouco mais atual também. Aí você pega a Ascent, por exemplo, quando aconteceu,
é um mapa muito mais tranquilo. Eu mesmo às vezes pergunto pros alunos que eu falei do inglês, às vezes a gente usa de exemplo, fala aí em inglês então, descreve o mapa mais fácil. A maioria fala da Ascent, porque é o mais padrão. Então o que acontece? Força, ou não força, mas faz com que o jogador da Fúria tenha a possibilidade de voltar talvez a alguns vícios um pouco mais antigos. E aí é onde aparece o Rafão tentando popar 1 minuto e 20 varando e morrendo que nem um nada, é onde você tem um avanço garagem no momento errado, é onde você não consegue ter a coordenação para tomar um pique de um lado e tentar fazer algo do outro, o cara faz sozinho avançar e toma também, é onde você não consegue coordenar tanto o meio, acho que foram 4 ou 5 rounds que o Havok conseguiu Fala jogar das realmente bem de Oru, se eu não me engano, no meio e tendo mais impacto, mas depois disso foram várias Beleza, meu questões querido. individuais Saudades, da hein? Fúria, muitas vezes para buscar uma ombradinha a mais ou uma play um pouco mais individual, que acabaram complicando o jogo. Então você vê, a Fúria mesma já mostrou que em mapas que dependem de um jogo mais atual, eles conseguem desempenhar bem, que é o caso da Lotus. Mas no restante, que é um pouco mais, que dá mais permissão para você ser um pouco mais clássico, tradicional, conservador, eles acabam jogando pior. Só um paralelo entre a fala do Claro, Frodão e do Tonelo. A fala do Frodão do Easy Mode e do Hard Mode pegou. Cara, pra quem não sabe, o Fluir ele deu coach pra última fenda, né? Tipo, a última fenda dos streamers, essa que a gente chegou mais longe, a gente tava meio perdido, a gente treinou uns mapinhas pra ver como que tava, e a gente tava muito perdido, mano, muito perdido. E aí a gente decidiu contratar o Fluir, que é um cara que, tipo assim, ele conhece a gente e tal. Falou, mano, dá um coach pra nós, velho. Todo dia aí, umas 4 da tarde, a gente entra, faz um tático rapidinho. A Dasmi tava aí no time, inclusive. Cara, o Fluir topou, mano, e por incrível que pareça, velho, quer dizer, não por incrível que pareça, não parece o contrário disso. O Fluir, ele entende muito de Valorant, velho. Puta que pariu, o cara é monstro, velho. Ele abriu a nossa visão, mano, mas de um tanto. E ele ficou com a gente, sei lá, 3 dias, velho. 1 hora por dia durante 3 dias. E ele mostrou um novo Valorant pra nós, velho. E aí foi a fenda que a gente quase entrou pro VCB agora, nessa última aí. E esse cara, ele é muito pica, além de tudo, ele é muito engraçado, mano. Ele deixa um clima muito leve. Então, assim, esse mano aqui, ele é foda quando se trata de Valorant, velho. Ele entende real oficial, mano. Bem e junta muito com o que Cara, mandei um real oficial, mano. Eu já não me reconheço mais, velho. o Tonelo falou, onde o Tonelo tá caracterizando o mapa num macro. Esse macro eu sinto que a Fúria entende bem. Onde tá, na minha visão, a maior dificuldade da Fúria? Interligar esse macro, essa noção do FPS básico, no micro para utilizar o Valorant 100%. Sim. Tanto na habilidade básica, como quando eles têm a probabilidade de vitórias, Pacão, o fator de vitória. Fator de vitória. Condição de vitória. A condição de vitória é determinante. Em muitos rounds eles têm, mas eles não estão conseguindo encaixar aquele 100% dentro do jogo. Era só esse paralelo que eu gostei de ouvir os dois falando e somei para minha fala. Ele é muito Outra coisa engraçado, para cara. complementar isso, quando eu entrei no Loud, os caras, nenhuma pessoa jogou CS. Para mim, quando eu estava mostrando o básico do CS no Loud, estamos falando sobre o post-plant, os retakes, o situacional que tem muito paralelo. Mas quando estamos falando do padrão, um domínio, redomínio, é totalmente novo, porque em CS não tem parede. O CS não tem pássaro spot. que grita. Exato. Só tipo, ok, quando nós estamos falando o básico do jogo, estamos voltando a CS falando o básico do CS. Que é como jogar com mais disciplina na situação em que você precisa fundamentais. Que vai ser o post-plant, como vamos trocar tiro, como vamos fazer cruzado, coisa assim. Como vamos coordenar o retake, tudo isso. Mas quando estamos falando do CS, nós não falamos vamos fazer o CS no padrão. E isso acho que quando eu saí do Loud, e Loud último ano, estavam tentando de fazer um pouco mais CS veloz, tipo jogando só boneco com smokes, com bangs, com molotov, porque essas são habilidades do CS. Mas isso é muito feio. Sim. Sabe, tipo, tem spot, tem muito diferentes fraco. Só habilidades. dificulta, né? Só dificulta o É muito jogo. fraco. E quando, isso é porque eu falo que, eu acho que quando todo mundo fala, oh, eu joguei CS, eu fiz coisas CS, mesmo como Frodão, mano, você não estava em nível assim, você não entendia o jogo, você só jogou o jogo, e você tá passando coisa do meu ex-jogo que não faz sentido em este jogo. E eu acho que isso falta respeito a... Cara, se o Frod, assim, eu dei uma olhada sobre o Frod aí, por curiosidade, uma época, e o Frod, aparentemente, ele foi um jogador muito pica de CS, velho. Tipo assim, ele é muito bala. Se eu não me engano, ele foi eleito o jogador da década, né? O Coreia me falou isso daí.
de CS de 2000 a 2010, eu acho. Ele foi o jogador da década, uma parada assim, mano. Se o Frode, velho, que foi o jogador da década do CS, ele está falando com todas as palavras que não funciona você querer jogar um CS dentro do Vavá, com todo respeito, mas não é os jogadores que não ganharam nada que vão falar que o CS vai funcionar lá, entendeu? Tipo, sem querer farpar. Igual eu falei, eu juro por tudo, eu não sei nem quem é o Conte da Fúria hoje. Mas esse cara fala, por exemplo, não, vai funcionar o CS sim dentro da Fúria, dentro do Vavá. Mas o Frode, mano, jogador da época, campeão de tudo quanto é coisa do CS, tá falando que não funciona? Esse cara, ele tem propriedade pra falar isso. E o time da Fúria tem que escutar um negócio desse e falar, cara, tamo errado, velho. Se o cara que é uma lenda tá falando que não funciona, quem sou eu pra falar que vai funcionar, velho? Segue o jogo, vamos aprender a jogar com terro, vamos aprender a usar recursos. Enfim, essa é a minha opinião, né? Mas, pô, se o Fallen virar pra mim e falar assim, a Operator não presta no Valorant, eu vou mandar ele cagar, porque ele não entende nada de Valorant, tá ligado? Mas, se ele falar A de CS, eu não vou discutir com ele uma palavra. Se ele falar pra mim, você vai bater um CS, confia em mim, joga andando de costa que é melhor. O Fallen tá falando. Você vai ver meu bonequinho assim, ó, lá no CS, de costa. Porque se tem um cara que entende é ele, sacou? Tem que também dar o devido respeito a quem manja e quem tem nome, velho. E eu não posso falar nada de Vavá, nunca ganhei porra nenhuma. Se o Aspas virar pra mim e falar que é pra eu não dar dash de jet que não tá mais valendo a pena, eu tiro o E do teclado. Cara, é mais ou menos esse ponto. CS. É o fundamental real do CS. Vamos falar de Loud e 2Game que jogaram aí nessa segunda rodada. A 2Game do seu PXS, Flu-Flu. Você estava treinando aí o PXS, ganha de uma Loud. E aí, Fluir, eu já quero saber a sua verdade. Eu não aguento mais ver nada de Loud, mano, de verdade. É crise na Loud? A Loud está em crise por ter perdido pra 2Game, que teve um momento conturbado durante a semana, o Zap saiu, o PXS chegou. Lógico. Ou, mais do que isso, lógico, uma Loud que, desde a derrota pra Sentinels no kickoff, acontece alguma coisa na Loud que é inexplicável, cara. Cara, e é até engraçado falar, né? Porque no começo do kickoff, ligou até o finalzinho do kickoff, né? Eles foram ali na Lauer, acho que até a semifinal. Sim, eles perdem pra Cru de novo. Pra Cru Sentinels, de novo. depois pra Sim, Cruz. que foi aquela revanche, né? Cara, eu tô achando estranho. Principalmente o momento que eles trouxeram ali pro ambiente de Los Angeles, né? Esse negócio, na minha visão exterior, de ter o Luke Show ali como uma sombra, eu acho que acabou atrapalhando. Não é legal. Eu não acho bacana. Né? Saber que esse sexto player pode a todo momento virar o quinto, pressiona. E jogar na pressão, mesmo. Cara, esses jovens, a gente sabe que não é o ambiente mais positivo. Então eu tô olhando por esse lado um pouquinho. Tô achando um pouquinho estranho a queda de rendimento do Vini, porque o Vini no kickoff tava amassando. Cara, ele jogou momentos que ele jogou bem e tudo mais. Eu não vou nem falar nada sobre Loud mais, porque eu já vi 10 coisas sobre a Loud, já dei a minha opinião. Se eu for falar de Loud aqui de novo, é mais do mesmo. Tô pensando até em pular, velho. E existe também essa questão do quanto esse GL lá no kickoff sozinho, eu não sei o que eles estavam fazendo, mas no momento que o STK não estava, eles estavam resolvendo ali no pause de uma forma que parecia que estava mais adequado do que hoje em dia. Não sei se a própria pressão do ambiente que eu falei, as entrevistas, o que está rolando. O DG desempenhando bem, o Pancada continua sendo Pancada, você tem o Cauãzinho, que também continua sendo Cauãzinho, é até engraçado falar isso, mas ali as peças não mudaram. O que você pode comentar aí é o que todo mundo está falando sobre a questão da dificuldade que o Twist teve nessas constantes mudanças de funções, né? Talvez ali... Sacanagem com o Twist, hein, mano? Talvez botar o Pancada em uma nova função. Isso aqui eu não falei, eu acho. Controlador, enfim. Uma sacanagem com o Twist, cara. O assunto Loud é um assunto que tá dando muito... não curto você pegar um jogador, ficar botando ele em 10 funções diferentes, o cara vai mal, você joga ele pro banco. Tipo assim... Porra, o cara tá jogando em 10 funções diferentes, ele não consegue se especializar em nenhuma. Acho meio doideira, velho. Não curti isso, não. Mas só isso também que tem a dizer.
muito papo. A gente pode botar vários fatores, mas olhando de fora, eu cito essa pressão, cito o desempenho do Vini, Pô, mas cito os pauses que estavam é muito foda, bons cara, no porque o kickoff, Twiz agora aceitou não tapar estão esses mais, buracos, né? Não e sei se ele tinha a opção. talvez esse Mas fator aí de ele foi usado explorar de um tapa pouquinho mais buraco o pro twist. time. São os Cara, meus pra pontos. mim, e sobre a STK, cara, eu acho que a gente não tá em posição de foda, cobrar mas é porque o nada, a Pancada não é ser a melhor que vitória do ele, time né? da Loud, mas é fato que Pancada hoje é melhor a maior também. pressão da história do VCT Eu Américas falo que é em sacanagem, mas eu relação colocaria a o Pancada no uma lugar dele torcida ou alguém tranquilamente. falar sobre e Então criticar não sei. é em cima do STK, Foda-se. cara. A do STK é com certeza a maior pressão e infelizmente existem argumentos pra isso, cara. Questão do meta que a gente falou, a questão de que seja pausa tática, eu acho que a função do coach não é só pausar também, não é só isso, Sim. né? Todo um outro processo, todo É. um É uma trabalho pequena maior, parcela, né? Uma pequena parcela, mas existem alguns argumentos. E do mesmo jeito, existem argumentos do time que fala que ele tá mandando bem, que o time estava preparado, que o time sabia o que fazer, mas que na hora do vamos ver, acabava não necessariamente sendo visto, né? E aí eu queria perguntar pro Frod, cara, é o seguinte, vocês no MBR... Cara, um último ponto sobre esse papo de STK é que no vídeo passado eu falei que, tipo, pô, não existe isso de botar arma na cabeça de jogador e tal. Só que, mano, eu parei pra pensar, eu li alguns comentários que vocês comentaram aqui, inclusive, e eu concordei com um lá, mano. Tipo assim, a Loud não jogar no meta é um erro do STK, sim, agora, na minha opinião, depois de pensar um pouco. Porque se a galera não quer jogar no meta, ele tem que obrigar essa galera a jogar. Ele tem que montar a comp e falar, vocês vão jogar assim, velho. Tipo, eu mudei de opinião em relação a isso com o tempo, não vou mentir. Eu achava que, tipo, tem que ser uma conversa entre o jogador e comissão técnica. Mas, pô, você vendo que o meta está roubado, você precisa sim de um coach falando, cara, o bagulho tá roubado, mano. Eu sei que seu conforto é Cypher. Começa a jogar device aí, mano. No jogo contra time X, nós vamos jogar device. Então você se prepara, velho. No jogo X, nós vamos jogar de Terro e Vice. Vocês dois aí, se preparem. Mano. Vocês têm tempo, estão aí pra isso. Joga 20 ranked de Terro aí. Então, tipo, eu tinha defendido o STK um pouco, falado, mano, a culpa não é dele. Mas deu uma pensada tipo, se o time não quer jogar, ele tem que obrigar o time a jogar assim, mano. Não vale a pena você entrar no jogo, igual eu falei sobre a Fúria. Em desvantagem já, a partir do 0-0 você já tá perdendo. Então a culpa é do STK sim, ele tem que chegar e mandar os moleques, vai, treina Terro, treina Vice, que no jogo contra a Saints não vão picar isso aí, velho. E se vira. Tá ligado? Se vira. Não tem ninguém brincando aqui não, estamos sendo pago e muito bem pago pra jogar. Então você vai spamar ranked de Terro e foda-se. Tá ligado? Então, se o time tá fora do meta, a culpa é do STK sim, ele tem que botar o time pra jogar com esse boneco bom, velho. Fizeram decisões muito difíceis. Tirar o NZR, que foi cotado como IGL, e colocar o Artzinho foi uma decisão dura, mas uma decisão firme. Tirar o NZR do time e colocar o Verno foi uma decisão dura, mas uma decisão firme, que aumentou o nível e a performance do time. E eu não vou colocar você na fogueira de maneira alguma, não é pra você falar o que você faria na Loud se não quiser. Mas você acha que hoje a Loud precisa de decisões duras? Alguém tomando alguma decisão dura, Aí, ó. difícil, pra fazer o time mudar? Tá vendo? A pergunta foi mais ou menos... Eu respondi a pergunta dele, na real, sem querer. Eu não vi esse vídeo, né? Eu não sabia que a pergunta ia ser essa. Mas tá faltando dureza, talvez, velho. Tá muito... Uhul! Estamos vivendo o sonho. Tá faltando clima de lan house. Porrada, comendo, solto. Tá? Ameaça. Eu acho que sim, mas não dá... Não é que não quero falar, é que eu gosto dos meninos muito. Eu acho que os caras realmente estão forçando muito, mas eu acredito que é muito mais problema estrutural. E isso não está dentro do jogo. Estrutural. É tipo o pensamento do org, coisas assim que precisam trocar essas coisas, não sei. Mas falando na moral, os caras me tiraram no lixo e eu não vou dar ajuda para os caras, sabe? Cara, hoje você tá demais, Fradão. Você é bravo, velho. Mas eu quero complementar essas palavras do Freud Yang aqui, aí, porque ó. Feliz pra que mim, vai ter o grande conteúdo. problema da maior parte Safado. das organizações brasileiras é isso. Será que vai ter mais Yang alguma quer ver org pegar que vai fogo, fazer mano. o que o MBR teve coragem de fazer com o Freud também? Do Freud entrar num time que já estava montado, dar a liberdade dele decidir todo o futuro da org. Tem que chamar o Aspas, mas não tem dinheiro, mas pega empréstimo, sei lá, se for o caso. Faz alguma coisa diferente e dá a condição para mudar as coisas, para tomar as decisões difíceis, como o próprio A Tonelo minha comentou. curiosidade aqui é, pô, a Loud tacou ele no lixo. Eu não fiquei sabendo de treta nenhuma. Tá vendo tanto que é importante você não trazer a público alguns problemas?
Os caras tiraram ele pra lixo, mas o que que aconteceu? Ninguém sabe, mano. Eu não sei também, e eu tô morto de curiosidade, mas eu prefiro assim. Porque essas coisas pessoal que vaza é uma merda, cara. No momento atual, parece que as organizações brasileiras têm até medo de tomar essa decisão. E muitas vezes não também dão espaço para a comissão técnica poder fazer isso. Acabam deixando talvez a decisão em alguns jogadores, que aí vão montando ou chamando pessoas que acabam ficando presas dentro das organizações Pô, eu tô com ao longo do sono, tempo. cara. Mas, Frodão, queria te perguntar para você um pouco, seguindo nesse lado também, a gente chegou a comentar da 2Game e da Loud, tanto o Loud quanto o Fúria, principalmente, que a 2Game acabou de mudar o IGL, estão tendo muita dificuldade com os IGLs performarem. Por que você acha que isso está acontecendo com os IGLs brasileiros e por que o Art está fora desse ponto de um IGL que assume a responsabilidade muito cedo, é um jogador muito novo, mas que performa bem individualmente também? Eu acho que a pressão está chegando muito aos jogadores do outros times e Beleza. é difícil porque eu sinto isso muito também. E eu. Mas também eu estou muito focado nas minhas coisas. Eu sendo E eu- profissional por muito tempo, eu sei tipo Cara, por que que o Frode é um gangster americano, velho? Que ele fica, yo, what's up? Yo. não Gostei. ouvir essas coisas. E realmente, falando sobre Artzinho, eu acho que, sem dúvida, o cara é o melhor Sem IGL dúvida. do Brasil. O cara é muito inteligente, o cara sabe o jogo. Um, O acho Sadak que não é brasileiro, né? é, É verdade. ele tá no meu time e eu não vou deixar o cara sair nem fudendo. Então, tipo, o cara realmente é muito bom, o cara entende o jogo e eu dou poder a ele, eu tomo esse risco, como você falou, e eu acho que, não sei, Você acha que hoje em nenhum dia... time daria um tryout a Artzinho até 1 ano, 2 anos, mas Provavelmente meu não. time... Ainda mais de IGL. E também cortesia, também Shinom. Nenhum time vai olhar Shinom. os caras, mas agora pode ser, porque o que estamos fazendo É, com os caras. Mas realmente realmente. os caras já tinham isso. Durante muito tempo, a gente viu, Faltou trabalhar principalmente os na época caras, do né? Eu FNES, até entendi o o que ele próprio quis Sadak dizer. não era um jogador que matava muito individualmente. E aí começou a se criar com Valim, Mantiquin, IGLs que apareceram, que eram IGLs, mas que também performavam. Você acha que tem espaço para o Valorant atual, um IGL que não consegue performar? Porque não só não conseguiram performar individualmente falando, Não. mas também tomando muita first death. Então ficando 0-8, 0-10. Essa parte do IGL que não quebra é uma excusa que Que ha não chegado quebra. no cenário até uns 5. Eu vou dar a minha opinião antes que o Frode dê a dele, para não falar que eu tô sendo conivente ou conveniente. Não sei qual palavra usar. Eu acho que hoje a gente tem tanto IGL bom que um time necessariamente não vai querer contratar um cara só porque ele é um gênio, mano. Se você tem a oportunidade de pagar o mesmo salário para um cara que, além de ser gênio, ele quebra no servidor, por que diabos eu vou contratar um cara que é gênio, mas não quebra? É o caso do FNES. Teve a época ali que só ser gênio no Valorant bastava. Hoje, eu imagino que não. O próprio Niang citou uns 3 caras ali que são IGL e matam pra caralho. Não vou ficar com um cara que é IGL e não mata ninguém, sacou? Não faz sentido, mano. Então, assim, eu acho que não, hoje não tem mais espaço pra isso. Se você é um IGL bom, mas você não costuma ter um bom desempenho dentro do servidor, trate de melhorar, senão em breve você vai ficar sem time, mano. 10 anos, não sei, mas quando eu era jogador, se minha IGL não quebrava, você estava admitido. So, tipo, eu acho que é parte do excusa que a galera dá e todo mundo acha que tá certo. Oh, não precisa, mas, mano, você precisa. Ou precisa entender o jogo, não opinar tanto, ou jogar mais certinho. Mas também, como eu falei, isso é uma excusa que só chega no cenário até uns 5, 10 anos e todo mundo come isso como é a verdade. Mas nunca era assim e não vai ser assim. Porque se Aí, você ó. quer ganhar o Mundial, você precisa ser um IGL que quebra. Olha, tipo, EDG, que está acontecendo com o Simon. Que o cara é um jogador bom, mas o cara não está jogando bom dentro do jogo. Ele é muito suporte, né? Exato. Era IGL, mas o que aconteceu? Já trocaram ele. E, tipo, se você quer chegar ao final e quer ganhar o Champions, todo mundo precisa fazer sua parte. E só calando tática não é suficiente. Porque se você tem um Sim. sistema, uma cultura bom, coaches, IGLs, capitães, que são muito boas, você só passa cá. Um IGL é tipo uma pessoa que só pega uma tática do bolso e chama. Mas se você já está treinando por um Acertei. ano, 2 anos, 3 anos, você não precisa estar microgerenciando todo mundo. Já tem tática. Então, tipo, você tipo, vira em um IGL que se chama um strat caller.
Um in-game leader, uma pessoa que microgerencia todo mundo, mas você não precisa fazer isso se você tem jogadores bons. Você tecnicamente, como em meu time, em Complexity e todo em CS, o IGL não era IGL, era um strat caller. Cada ronda que começa, você escolhe uma tática que já todo mundo treinou, todo mundo fez dry runs, todo mundo participou em criando essa tática, todo mundo entende tática, você só escolhe qual tática você acha que vai dar certo nessa ronda. Você não precisa falar com todo tá mundo, vendo? cada segundo, cada ronda, Uma que hora você pra precisa sacar eu fico fazer. inútil. Porque se você Se está você fazendo for isso, pino, você tá tapando erro do jogador. E aí pode ser que ele também acabe não performando, porque ele tá Exato. pensando em coisa que ele nem deveria pensar, Spacão. E o LZ, já por outro lado agora, parece que, mesmo assumindo a responsabilidade de ser IGL, não se preocupou muito com isso não, cara. Quebrou, foi uma das melhores atuações do LZ até agora. Cara, É. a gente vai falar daqui a pouquinho da 2Game, porque assim, a aula do Frod estava excelente, cara, e a gente não pagou pra ter essa aula aqui Olha com o aí. Frod. Isso Que foi um graça. ensinamento valioso. Ô, Frod, eu sei que você vai ter que nos deixar agora, porque você tem que preparar o seu time pra Cloud9, e óbvio, cara, que nós não vamos ocupar o seu tempo, porque eu quero ver o MBR vencer na Cloud9. é isso, mano. Guys, caralho, que da hora essa entrevista com o Freud, mano. Eu vou começar a trazer mais esse Revelando Área aí, velho. Que negocinho legal, mano. Bate-papo top pra caralho. Esperava menos, tipo assim, não sabia que era tão bom, tá ligado? É bom assistir. O Freud deu uma aula de FPS ali, aula de experiência. Eu concordo com tudo que ele falou, velho. O cara realmente é monstro, entende demais dessa brincadeira aqui, velho. Da hora. E vamos ver como vai ser o desempenho dos times aí, né? Talvez semana que vem estaremos reagindo a Loud voltou ou a Loud terminou de cavar a própria cova. Não sei. Cara, se inscreve nesse canal de merda que faz reaçãozinha aí. Deixa o like.